Alô, alô, já tô aqui no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Aqui só história sobrenatural, uma mais impressionante que a outra. Ô Léo, me diga uma coisa aí, Léo, você tem medo de assombração, Léo? Ah, tem um pouquinho. Ô Léo, eu sei que você vem lá do Pará, Capitão Poço. O pessoal lá falava que existia lobisomem, né? Ah, sim, lá o pessoal fala muito. É. Lobisomem, Matinta Pereira, já ouviu falar? Como chama? Matinta Pereira. Matinta. É isso. Esse eu não ouvi falar ainda. Pois é um folclore lá do estado do Pará. Matinta Pereira. Exatamente. O que ali parece o saci? Dizem que é uma ave. Dizem que é uma ave. Ah, uma ave. Mas que tem um espírito e tudo. Ah, eu preciso contar tem então. Tem muito medo disso aí. Eu preciso contar uma história do Matinta Pereira. O povo paraense tem medo disso, viu? Tem medo? Tem medo. Você tinha também? Eu tinha, até hoje. Tá vendo? Aqui no interior de São Paulo é mais o lobisomem, a mula sem cabeça, né? Então lá tem o Matinta Pereira, é uma ave. Dizem que quem a viu, dizem que é uma ave, mas que é um espírito. Você não chegou? Não. Tá vendo? Mas você já viu alguma coisa? Então escreve pra gente se você já viu. Como disse o Léo, já conhece alguma coisa da tua região, da tua cidade, do teu estado. Escreva-nos. Matinta Pereira, alguém saberia alguma história de Matinta Pereira para nos contar? Fiquei com vontade de contar uma história dessas aí. Ô Paulinho, hoje tem história? Tem. Só que tá preparada e antes de começar a história, um pedido especial para você. Eu quero que você seja membro do canal A Verdade de Cada Um, que tecnicamente teve um problema e, portanto, as pessoas que eram membros deixaram de ser. Então, observe, se você era membro, por favor, verifica, volta a ser membro. Ou, você que não era membro, mas fala, Paulinho, eu quero te dar uma força, meu irmão. Eu quero dar uma força pro canal. Então, entre para ser membro da Verdade de Cada Um. Será uma honra. Se inscreva no canal. Curtir também é importante, com aquele joinha, viu, Léo? Pode curtir, se inscrever, muito importante. Você sabia que o YouTube dá o maior valor, né? Sim. Quando a pessoa curte, fala, pô, esse canal é respeitado. Deixa um like. É amado. Exatamente. Ô, Léo, eu vou contar hoje uma história muito impressionante. É de uma família japonesa. Sério. E uma senhora, a senhora dessa família japonesa, a mãe, né? Sim. A mãe dessa família japonesa, ela vai cair de uma ponte. Então é uma história muito interessante e eu convido para que você fique aqui na sintonia da Verdade de Cada Um. Podemos começar, Léo? Bora começar. Conta comigo. 1, 2, 3, começou. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome completo é Paulo Hiroshi Nakamura. E durante muito tempo, Paulinho, quase todas as pessoas me conheceram apenas como Paulo. Era assim que estava escrito nos meus documentos. Era assim que meus professores me chamavam na escola. E era assim que eu me apresentava quando precisava tratar de alguma coisa fora de casa. Mas o meu pai nunca me chamou de Paulo. Para ele, meu pai, desde o dia que eu nasci, eu sempre fui o Hiroshi. Talvez por isso, agora que eu resolvi contar essa história, eu tenho a impressão de que quem está escrevendo não é o Paulo Nakamura, é Hiroshi, o menino de 11 anos que eu era quando tudo aconteceu. Quando tudo, na verdade, começou, e começou porque aconteceu. Meu pai, o nome dele, Kenji Nakamura.
Ele nasceu no Japão e chegou ao Brasil aos 18 anos de idade, trazendo consigo muita coisa além de algumas roupas, documentos, fotografias da família e uma flauta de bambu que havia pertencido ao pai dele. Essa flauta tinha sido do pai dele lá no Japão. Essa flauta ainda vai aparecer muitas vezes aqui nessa história. Essa flauta tem um nome, shakuhachi. Shakuhachi é o nome da flauta. Ela é muito popular no Japão, shakuhachi. Meu pai dizia que existiam sons que não eram feitos para alegrar ninguém, eram feitos para lembrar. Naquele tempo eu não entendia o que ele queria dizer com isso. Depois eu entendi. Meu pai veio para o estado do Paraná com a família dele ainda muito jovem. Acabou se estabelecendo com parentes na região de Açaí. Fica bem no norte do estado do Paraná, onde já viviam muitas famílias japonesas. Trabalhou primeiro com outros agricultores e, com o passar dos anos, conseguiu construir a sua própria vida sobre suas terrinhas. Meu pai era um homem muito trabalhador, Paulinho, impressionante, econômico, sabia poupar, e isso ele sempre nos ensinou. Eu acho que aprendi um pouco. Foi ali que o meu pai conheceu também em Açaí, ele conheceu a minha mãe. Ela se chamava Emiko, é o nome da minha mãe. Ao contrário dele, a mamãe havia nascido no Brasil. Os pais dela eram japoneses, mas ela falava português perfeitamente, conhecia os costumes brasileiros e costumava brincar dizendo que meu pai tinha atravessado um oceano inteiro para encontrar justamente uma japonesa que nunca havia pisado no Japão. Meu pai ria quando a minha mãe falava assim, e a gente ria também. Mas eles se amavam muito. Eu sei que todo filho gosta de imaginar que os pais viveram um grande amor. Mas no caso dos meus, eu não precisava imaginar. Eu via. Isso de fato acontecia na prática. Morávamos numa propriedade rural, não muito distante de Açaí, mas era uma fazenda grande, sabe? Meu pai plantava, criava alguns animais e trabalhava praticamente domingo a domingo. Muito trabalhador o meu pai. A nossa casa era simples, de madeira, com uma varanda comprida assim na frente e uma cozinha grande nos fundos, onde quase todas as lembranças que eu tenho da minha mãe parecem acontecer. Éramos 4 filhos ao todo. Eu era o mais velho. E quando aconteceu a tragédia da nossa vida, como eu dissera, eu tinha 11 anos. Depois de mim é que vinham os meus 2 irmãos do meio e, por último, o nosso caçula, que tinha apenas 5 anos quando do ocorrido. Nossa propriedade era cortada por um rio, um ribeirão. Na maior parte do ano ele não assustava ninguém. Então eu me lembro de brincar pertinho das margens daquele ribeirão, jogar pedrinha na água, atravessar inúmeras vezes a velha ponte de madeira que ligava a nossa propriedade ao caminho que seguia para outras pequenas propriedades ali da região. Eu gostava de pescar naquele riacho, naquele ribeirão. Dava muito lambari, bagre, traíra. O tempo da seca, olhando de baixo, aquela ponte parecia muito alta, sabe? Havia uma boa distância entre a água e as tábuas da ponte. Meu pai sempre dizia: não confie nesse rio, porque ele conhecia aquilo que nós crianças ainda não conhecíamos: a chuva. Sim, porque quando chovia durante vários dias na cabeceira e naquela região toda, o ribeirão se transformava. Era impressionante, Paulinho Boa Pessoa. A árvore barrenta subia rapidamente, galhos passavam rodopiando, às vezes vinham pedaços de cerca, troncos, folhas, tudo carregado por uma correnteza que fazia um barulho
que era ensurdecedor. E foi numa dessas épocas que a tragédia aconteceu. Foi assim que eu perdi a minha mãe. Eu me lembro daqueles dias com uma clareza que às vezes eu preferia não lembrar, sabe? Tinha chovido bastante. Meu Deus, foram 3 dias batidos de chuva. Não uma chuva de algumas horas, dias. A terra ficou toda encharcada, os caminhos tinham virado lama e o rio havia subido tanto que meu pai proibira todos nós de chegarmos perto da ponte. Naquele dia, o dia da chuva mais forte, a primeira grande chuva, a minha mãe não estava conosco. Ela havia ido visitar a minha avó materna e por causa da chuva, ela decidiu que ia ficar por lá, na casa da vovó. Ou melhor, nós acreditávamos que ela fosse dormir por lá. Era o que a gente tinha fé. A minha avó morava a uma distância que hoje pode parecer pequena, mas naquele tempo, naquela região rural, durante uma tempestade sem telefone, era como estar no outro mundo. Não havia como meu pai telefonar, por exemplo, para minha mãe, não havia como ela ligar avisando. Não havia esse contato fácil que hoje existe. Se alguém saísse de uma casa para outra, nós não saberíamos quando essa pessoa ia chegar. Sabe o que a minha mãe fez? Preocupada, porque ela tinha 4 filhos. Preocupada. Anoiteceu. E acontece que a minha mãe ficou muito preocupada e a gente achando que ela fosse dormir lá na casa da vovó. Mas ela resolveu, devido aos filhos pequenos, sair de lá. Minha avó até chegou a implorar para que ela não viesse. Isso nós soubemos depois. Disse, é perigoso, está chovendo ainda, já é noite. E ela, como toda boa mãe, falou, não, mas eu não posso ficar essa chuva, eu estou preocupado demais com as crianças. A vovó ainda alegou, está tudo escuro, e de fato estava. Disse que não havia necessidade alguma dela sair àquela hora. Mas ela se abrigou com o que era possível, sombrinha, guarda-chuva. A mamãe estava preocupada conosco e principalmente com o nosso menorzinho. Ele contava na época 4 para 5 aninhos e era muito agarrado nela. A minha mãe respondeu para minha avó que ela ia com cuidado, ela ia devagar, que ela conhecia bem o caminho. E apesar de um tanto ou quanto longo, não havia risco, não havia outro tipo de perigo que não aquele mesmo da chuva, que em pouco tempo ela estaria em casa. E ela saiu. Até hoje, quando eu penso naquela noite, existe uma pergunta que volta à minha cabeça. Por que a minha mãe não dormiu lá? Estava combinado. Por que a minha mãe não esperou amanhecer? Talvez algumas tragédias sejam feitas de decisões assim, precipitadas. Esperasse um pouquinho mais, mãe. Por exemplo, isso pode fazer uma grande diferença entre viver e morrer. E a minha mãe saiu de lá. Achou que era tranquilo, ia ser rápido. Ela deve ter vindo realmente muito rapidamente pela estrada. Mas antes da chegada em casa havia a ponte. Não sabemos exatamente o que aconteceu. O que conseguimos reconstruir depois foi apenas uma possibilidade porque tinha uma prova lá. Durante a cheia, alguns troncos e pedaços de madeira levados pela corredeira provavelmente bateu na estrutura da ponte e uma das tábuas da ponte, do piso da ponte, havia se soltado. Talvez tivesse sido arrancada completamente. E no escuro, aquela abertura era quase impossível de ser vista, de ser enxergada. A minha mãe chegou à ponte, o rio estava muito diferente daquele ribeirão tranquilo que conhecíamos. A água havia subido quase até a estrutura de madeira da ponte e passava embaixo numa velocidade assustadora. Mesmo assim, a minha mãe foi atravessar a ponte. Talvez porque já estivesse perto de casa. Talvez porque pensasse nos filhos esperando. Talvez porque uma mãe de 4 crianças não enxergasse naquela ponte o perigo que qualquer outra pessoa enxergaria. Ela deu alguns passos
e pisou exatamente onde deveria existir uma tábua, que não existia. A minha mãe caiu. Ninguém viu, ninguém ouviu. E a correnteza do rio levou Emiko Nakamura naquela noite. Na manhã seguinte, a gente ainda acreditava que a mamãe tivesse nova avó. Mas, como ela não voltava, não chegava, meu pai, sempre muito preocupado com ela, correu até a casa da avó para saber se estava tudo bem, porque a chuva havia sido muito pesada. E aí, para desespero do meu pai, ele foi informado pela sogra de que ela havia saído na noite anterior para voltar para casa. Primeiro, bateu aquele desespero no papai. Ele já saiu de lá com o cunhado, o irmão da mamãe, atrás dela. E a prova de que mamãe havia passado por ali era exatamente o guarda-chuva e a sombrinha. Exatamente onde havia o buraco, por incrível que pareça, Paulinho, eles ficaram enroscados, num sinal claro e evidente de que a mamãe havia caído ali. Foi desespero total. Não havia corpo de bombeiros naquela época. Chamaram vizinhos, homens entraram nas margens daquele ribeirão que estava ainda violento demais. Outros seguiram o rio abaixo, em canoas, e até canoas com popas, que são motores que acabam motorizando canoas. Procuraram entre galhos, pedras, barrancos, árvores caídas. A busca seguiu por dias a fio. E eu me lembro dos homens chegando à nossa casa, molhados, às vezes cobertos de barro. E lembro das conversas baixas na varanda de casa. Não encontramos nada. A cada minuto que passa, as esperanças diminuem. Não encontramos. Até que eles entenderam que minha mãe só podia estar morta. E o corpo dela havia desaparecido naquele aguaceiro. Lembro da minha avó chorando, do meu irmão de 5 anos perguntando por que a mamãe estava demorando tanto para voltar. E me lembro principalmente do meu pai. Ele não chorava na nossa frente, devido à educação japonesa, que é diferente. O japonês é educado para ser mais austero, mais compenetrado, mais reservado. Papai ficava sentado, olhava para o chão. Às vezes alguém dizia alguma coisa e ele apenas balançava a cabeça. E o corpo da minha mãe não foi encontrado. Nem naqueles dias, nem em outros, e nem em outros, e nem em meses, e nem em anos. Não foi encontrado. E talvez tenha sido justamente isso que destruiu alguma coisa dentro do meu pai. Porque não houve enterro da mamãe. Não houve despedida. Não houve um último olhar. Para todos os outros, a minha mãe estava morta, mas para o meu pai, a minha mãe havia desaparecido. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, sabe? Estar morta e estar desaparecida. Depois de algum tempo, as buscas terminaram. A vida, pelo menos para as outras pessoas, precisava continuar, voltar ao normal. Mas meu pai, a vida para o meu pai jamais seria a mesma. E ele criou um hábito. Na primeira vez eu não entendi. Era finzinho da tarde, já anoitecendo, quando eu vi o papai retirar de dentro de um armário uma caixa comprida, antiga, que eu conhecia desde pequeno. Dentro estava a shakuhachi. Shakuhachi que ele havia trazido do Japão. Uma flauta de bambu do meu pai. Shakuhachi. Ele limpou o instrumento cuidadosamente, saiu de casa e tomou o caminho da ponte.
Eu quis acompanhá-lo. Pai, eu posso ir com você? Eu posso ir com o senhor? Na verdade é assim que a gente falava. Pai, eu posso ir com o senhor? Ele respondeu imediatamente: não. Eu não caberia nem perguntar o porquê, mas ainda assim eu arrisquei. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Porque eu vou falar com a sua mãe. Aquilo me assustou. Eu tinha 11 anos, mas eu sabia que era impossível conversar com a minha mãe. Já entendia perfeitamente o significado da morte. Eu até consolava os meus irmãos menores. Até disse para ele: mas pai, a minha mãe morreu. Meu pai olhou para mim. Nunca esqueci aquele olhar. E ele disse: eu sei. E foi embora, sozinho. Da nossa casa, dependendo do vento e do silêncio da noite, era possível escutar meu pai tocando a sua flauta. Era a forma que ele tinha de se comunicar com a minha mãe. Eu, criança, 11 anos eu tinha quando ele fez isso pela primeira vez. Ficava imaginando como era possível essa comunicação. O som da shakuhachi atravessava o campo. Era uma melodia lenta, triste. Havia notas muito compridas e entre uma e outra silêncios que pareciam fazer parte da própria música. Meu pai ficava perto da ponte tocando para minha mãe. Na primeira semana eu achei estranho. Na segunda aconteceu de novo. Depois a terceira, a quarta, a quinta e não parou mais. Aquilo virou um ritual. Pelo menos uma vez na semana, quase sempre quando começava a anoitecer, meu pai pegava sua flauta e caminhava sozinho até a ponte. Nenhum de nós podia acompanhá-lo. Era uma regra. Ele nunca explicava o motivo porque ele tinha que ir sozinho. Bom, a mim ele havia dito já que era para conversar com a minha mãe, mas eu não passava isso para os meus irmãos menores. Quando alguém lá de casa perguntava para o meu pai, quer dizer, fazendo a mesma pergunta, ele dizia que ia tocar para Emiko. Às vezes, permanecia 1 hora por lá, às vezes até mais. Voltava em silêncio, guardava cuidadosamente a shakuhachi e não falava sobre o assunto. Com o tempo, nós fomos nos acostumando. Ou pensamos que tínhamos nos acostumado. Havia noites em que eu estava deitado e escutava aquela música chegando de longe. Então eu fechava os olhos e imaginava meu pai sozinho, parado, diante daquela ponte, tocando para o rio que havia levado a mulher que ele amava. Durante muito tempo, eu pensei que aquilo fosse apenas a maneira que ele havia encontrado de suportar a dor da saudade. Hoje, eu sei que eu estava enganado, porque meu pai não ia até aquela ponte apenas para tocar. E eu só fui descobrir isso alguns anos após a morte da minha mãe. Eu estava com quase 15 anos, chegando aos 15 anos, e na noite em que pela primeira vez eu senti que havia uma resposta para a flauta dele, para a flauta do papai. Eu vou explicar melhor. Enquanto o tempo passava e meu pai continuou indo à ponte, no começo eu prestava atenção em todas as vezes. Depois aquilo foi se incorporando à rotina da casa de uma tal maneira que já não precisávamos perguntar onde o papai estava indo. Bastava vê-lo, pegar a caixa comprida onde estava guardada a shakuhachi. Sabíamos. Meu pai ia visitar minha mãe. Ou pelo menos era assim que todo mundo acreditava e pensava. Depois da morte da minha mãe, algumas coisas mudaram na nossa casa. Outras nunca mais mudaram. Meu pai não se casou novamente. Não foi por falta de oportunidade. Com o passar dos anos, algumas mulheres demonstraram interesse por ele.
Meu pai era um homem trabalhador, tinha sua parte naquelas terras, ele era respeitado na região, tinha a maior horta daquele pedaço. Houve inclusive mulher brasileira, ou mulheres brasileiras, que se aproximaram dele. Eu sabia, meus irmãos sabiam, os vizinhos sabiam, mas meu pai não queria. Quando alguém tocava no assunto, ele encerrava logo a conversa com poucas palavras. Eu tenho meus filhos para criar. E pronto. Ninguém conseguia tirar mais nada dele. Meu pai sempre fora um homem reservado, havia sido criado no Japão e trouxera consigo uma maneira muito austera de lidar com os sentimentos. Não era um pai que abraçava os filhos todos os dias ou que se sentava à mesa para conversar sobre aquilo que estava sentindo. Nos amava, muito mais através de atitudes do que de carinho demonstrado. Eu nunca duvidei de que ele nos amasse, mas o amor dele aparecia de outras formas, de outras maneiras. Na comida que ele fazia, que ele não deixava faltar, na roupa que ele comprava quando percebia que a nossa estava pequena, na lamparina que deixava acesa quando algum dos filhos demorava a voltar, na maneira como levantava antes de todos nós e só se deitava depois que a casa inteira estivesse em silêncio. Meu pai cuidava da gente. Só não falava. Quer dizer, falava o necessário. Talvez por isso eu tenha levado quase 5 anos para fazer uma pergunta que eu carregava comigo desde a morte da mamãe. Eu estava perto de completar meus 15 anos. Foi aí, numa noite, eu vi o meu pai retirar a velha caixa do armário e eu já sabia o que iria acontecer. Ele abriu, pegou a flauta e começou a se preparar para sair. Pai, ele parou. O senhor vai à ponte? Vou à ponte. Eu respirei fundo. Posso perguntar uma coisa, pai? Meu pai me olhou. Pergunte. Por que o senhor faz isso sempre? Ele não respondeu. Então eu continuei. Ô pai, já faz tempo, desde que a mamãe morreu, o senhor vai lá, toca a flauta e volta, toda semana. Às vezes, você vai mais de uma vez na semana. O senhor nunca mais toca aqui dentro de casa. Nunca. Só toca lá, naquela ponte. Ele continuava me olhando. E eu, nessa hora, tive medo de ter ultrapassado algum limite. Mesmo assim, eu perguntei. Pai, isso faz bem para o seu coração? Meu pai baixou os olhos para a flauta, ficou algum tempo em silêncio. Depois, fechou a porta, aquilo me chamou a atenção. Ele estava prestes a sair, mas ele fechou a porta. Colocou a caixa sobre a mesa da sala, puxou uma cadeira, sentou-se e disse-me: Hiroshi. Sim, pai. Quantos anos você tem? Pai, eu vou fazer 15 anos. Ele assentiu lentamente. Passou a mão pelo bambu da flauta e falou: acho que você já tem idade para saber, Hiroshi. Sentei-me diante dele. Meu pai ficou alguns segundos procurando as palavras. Você sabe por que papai começou a tocar na ponte? Pela mamãe, sim, pela mamãe. E porque o senhor sente saudade dela? Sim, ele ergueu os olhos. É verdade, mas não é só por isso. Foi a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente. Pai, então me explique por quê? Meu pai respirou fundo. Hiroshi, porque mamãe responde. Como? Porque mamãe responde, eu toco. E ela responde. Pai, eu não compreendi. Quem? Sua mãe? Fiquei olhando para ele. Talvez meu pai tenha percebido que eu pensava ter entendido errado e ele repetiu.
Sua mãe responde flauta do papai. Senti um arrepio e perguntei: como assim? Meu pai olhou na direção da janela como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvir a nossa conversa. Hiroshi, primeira vez que pai foi na ponte, toquei para ela e voltei para casa. Segunda vez também, aconteceu nada. Ele fez uma pausa. Até que numa noite aconteceu. Eu estava imóvel. O que, pai? Terminei música, baixei flauta e fiquei olhando para o rio. Foi então que eu vi. Ouviu o que, pai? Meu pai apertou os dedos ao redor da shakuhachi, a minha música. Um eco? Um eco da música? Não era eco. E como o senhor sabe? Porque eco não espera. Aquilo ficou dentro de mim. Porque um eco não espera. Meu pai continuou. E foi assim, Hiroshi. Pai terminou de tocar. Passou segundo, talvez mais minuto. Então, alguém começou a tocar do outro lado. Outra flauta? Parecia essa mesmo. Ele ergueu então a shakuhachi. Mas a mesma música, pai? No começo, algumas notas. E depois foi ficando mais claro. Paulinho, quando meu pai falou assim, eu já não sabia se acreditava ou se eu sentia medo. E pai, o senhor chegou a ver alguém? Nunca viu. Ninguém nunca viu. Isso acontece sempre? Meu pai demorou para responder. Quase sempre. E desde quando, pai? Faz tempo. Anos. Muitos anos. Levantei-me da cadeira. E o senhor nunca contou isso para ninguém, pai? Não. Nem para vovó? Não. E por quê? Ele respondeu de maneira muito simples. Porque ninguém acredita. Voltei a me sentar. Pai, e o senhor acredita que quem responde seja a mamãe? Meu pai olhou diretamente nos meus olhos. Não acredito. Tem certeza? Eu tenho certeza que é sua mãe. Nossa, Paulinho, aquilo me perturbou mais do que qualquer outra coisa. Meu pai nunca fora um homem fantasioso. Não, nunca tinha sido. Não acreditava facilmente em histórias, superstições ou assombrações. Mas ali estava ele, diante de mim, dizendo com absoluta convicção que conversava por meio da flauta com a alma da minha mãe. Mas por que ela faria isso? Eu então perguntei para o meu pai: pai, e por que mamãe faria isso? Não sei. O senhor já tentou falar com ela? Muitas vezes. E ela responde? Com flauta. Responde com flauta. E o que ela diz? Meu pai balançou a cabeça. Não são palavras, Hiroshi. Música. Através de música. Nossa, pai. E o que o senhor acha que pode ser isso? Acho que sua mãe ainda está esperando alguma coisa. Mas o quê? Não sei. Hiroshi, o corpo de sua mãe nunca foi encontrado. Pai, eu sei. Procurei muito. Eu também sei, pai, eu me lembro. Talvez não tenhamos procurado no lugar certo, Hiroshi. Eu imediatamente compreendi o que ele queria dizer. O senhor acha, pai, que a mamãe reclama
o corpo dela ainda perdido. O senhor acha que a mamãe, por exemplo, está querendo mostrar onde está o corpo dela? Talvez. Mas, pai, depois de 5 anos, tempo para o espírito é diferente. Tempo para a alma é diferente. Ossos permanecem, entende? Meu pai nessa hora falou e olhou novamente para a flauta. Enquanto ela responder, eu continuarei procurando. Naquela noite eu fiz uma pergunta que eu desejava fazer há muito tempo. Aliás, eu fiz lá quando eu tinha 11 anos. Mas eu achei que estava na hora de repetir. Pai, e eu posso ir hoje lá com o senhor? E a resposta dele foi imediata: não. Mas agora o senhor me contou. Contar é uma coisa, Hiroshi. Levar você outra. Eu fico de longe. Não. Só uma vez. Meu pai levantou-se. Hiroshi, escuta o que eu estou falando. A voz dele ficou mais firme. Durante todos esses anos fui sozinho. Nunca levei ninguém. Nunca houve outra pessoa comigo quando ela respondeu. Mas eu sou filho dela, pai. Justamente. Não entendi. O meu pai, então, continuou. Eu não sei por que isso acontece. E não sei se aconteceria de novo se outra pessoa está comigo. Talvez não responda mais. Mas por que, pai? Não sei. E completou. Hiroshi, tem coisa quando não compreende, não devemos provocar. E a conversa terminou ali. Mas para mim, o mistério estava apenas começando. Durante as semanas seguintes, eu comecei a prestar ainda mais atenção nas saídas do meu pai. Agora, tudo era diferente. Quando eu ouvia a flauta ao longe, já não imaginava apenas um homem triste tocando para a mulher que perdera. Eu ficava esperando. Tentava perceber o momento em que meu pai parava. E eu até prendia a respiração. Às vezes eu achava que escutava alguma coisa, às vezes não. Até que eu tomei uma decisão da qual eu não sei se me envergonho de tê-la tomado, ou às vezes eu sinto até uma ponta de orgulho. Mas não correspondia à decisão e educação que eu havia recebido. Eu resolvi que eu ia atrás do meu pai. Não, sem que ele percebesse, eu não contei nada para ninguém, nem para os meus irmãos. Eu apenas esperei. Eu precisava escolher uma noite que pudesse segui-lo sem ser percebido. E a tal noite chegou. Era uma noite assim mais escura. A lua havia, mas havia alguma nuvem também cobrindo a lua. O céu estava coberto. Não chovia. O rio, ao contrário daquela noite terrível em que minha mãe desaparecera, estava baixo, muito baixo. Era um período de seca. Esperei meu pai sair. Antes, escondido no quarto, eu vesti uma roupa assim mais escura. Eu coloquei uma espécie de um casaco velho com capuz que costumávamos usar nos dias frios do Paraná. Puxei o capuz para minha cabeça. Esperei alguns minutos. Meu pai já tinha ido, e aí eu saí. Eu conhecia, lógico, o caminho desde criança, mas naquela noite ele até parecia outro. Caminhava devagar, procurando não pisar em galhos secos. Quando percebia que meu pai diminuía o passo, eu parava. Não queria que ele me visse. Não queria sequer que ele percebesse que alguém vinha atrás. Quando nós nos aproximamos do rio, fiquei mais distante. Meu pai chegou à ponte e eu me escondi atrás de algumas árvores, uns arbustos, talvez uns 50 metros dele. Dali, eu conseguia enxergar o meu pai
Meu pai permaneceu parado por alguns instantes. Depois, ele tirou a shakuhachi daquela caixa e levou-a até os lábios. E foi nessa hora que, olhando assim para cima, para o céu, meu pai começou a tocar. Eu já conhecia aquele som. Eu tinha crescido escutando aquela flauta. Mas naquela noite era diferente. Talvez porque pela primeira vez eu estivesse perto. Talvez porque agora soubesse o que deveria acontecer quando a música do papai terminasse. A melodia era lenta. Meu pai tocava com sentimento a flauta, olhava para o céu, olhava para o rio. O rio, como eu disse, estava baixo. A ponte, portanto, ficava alta. Eu sentia meu coração bater tão forte que eu cheguei a temer que ele pudesse ouvir. E aí a música terminou. Meu pai baixou a flauta e ficou parado, em silêncio. Nada. Eu pensei, ele se enganou durante todos esses anos. Não tem resposta. Não teve resposta imediata. Eu esperei. 5 segundos. 10. 15. Talvez até 20. E só então eu ouvi uma nota distante. Quando escutei aquela nota e vi que meu pai não estava tocando, meu corpo inteiro se arrepiou. Depois eu ouvi outra nota e mais uma. E aí era exatamente a mesma melodia que meu pai havia tocado. Não era eco. Meu pai já havia parado de tocar havia tempo suficiente para não haver dúvida. Alguém estava respondendo, tocando a flauta num outro ponto. Vinha de longe. Aquele som vinha de longe. Eu levei a mão à boca, de tão assustado e admirado que eu fiquei. E o meu pai continuava imóvel sobre a ponte, não parecia assustado. Para ele, aquilo já não era novidade. Para mim era. Procurei com os olhos de onde vinha o som, eu não consegui identificar. Parecia vir do outro lado do rio. Depois parecia vir debaixo da ponte. Depois parecia vir do próprio rio. A música continuou durante alguns segundos e parou. Quando parou, o meu pai levantou novamente a flauta, tocou mais algumas notas, esperou e as notas voltaram. Foi nesse instante que aconteceu. Primeiro pensei que fosse algum reflexo, mas não havia lua. Um clarão muito fraco apareceu sobre a água. Não era uma luz forte, parecia mais uma luminosidade esbranquiçada, assim, quase azulada, que nascia da água. Eu cheguei a pensar num vapor da água, alguma coisa nesse sentido. Aí eu até me inclinei para poder enxergar melhor. E foi aí que o clarão aumentou. E alguma coisa apareceu dentro dele. Uma forma, uma pessoa. Meu coração disparou. Aquela figura estava no leito do rio. A água estava tão baixa que não chegava muito acima dos tornozelos. A princípio, eu vi apenas uma mulher. Os cabelos, a roupa, o corpo parado no meio daquela luminosidade impossível. Meu pai não se mexia, eu também não. Então a mulher levantou o rosto. Mesmo a 50 metros de distância, eu reconheci. Eu a reconheceria em qualquer distância que fosse. Não havia possibilidade de engano. Eu conhecia aquele rosto. Conhecia os cabelos, a altura. Eu conheci aquela maneira de se inclinar ligeiramente para frente, especialmente a cabeça. 5 anos tinham se passado. Mas para mim, ela continuava exatamente igual à última vez que eu a vira.
Era ela. Era minha mãe. Era a Emiko. Ela estava em pé, dentro do rio, inicialmente, mas depois, mais acima, até que ficou exatamente à altura do tronco de uma figueira que havia ali, uma árvore muito comum naquela região norte do Paraná. Ela ficou à altura da figueira, do tronco da figueira, não estava mais no rio, como que flutuando exatamente ali. Eu marquei o lugar, eu marquei exatamente o local. Eu não tenho exatamente a noção de quanto tempo durou aquela visagem, mas, digamos, um minuto, tudo, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. É que quando nós vivemos determinadas experiências, o tempo deixa de ser uma medida confiável. Lembro apenas que, em determinado momento, aquela luminosidade começou a diminuir e minha mãe foi desaparecendo junto com ela. Primeiro, deixei de distinguir a sua roupa, depois o seu rosto, e por último, permaneceu apenas aquele clarão sobre o barranco, a barranca do rio, a árvore. Eu vi o tronco da figueira e depois a luminosidade veio descendo para a água, e chegou a flor d'água novamente. E aí, mais nada. O rio voltou a ser escuro. Meu pai já havia guardado a flauta. Eu permaneci escondido. Não tive coragem de sair. Esperei que ele tomasse o caminho de casa, mantendo uma grande distância, e voltei por um outro caminho, assim, por dentro. Até corri, porque eu tinha que chegar antes dele. Deu certo quando eu entrei em casa. Meu pai ainda não havia chegado. Eu ainda estava impressionado com tudo aquilo que eu tinha vivido. Mas eu tive que correr para a cama e fingi até que eu estava dormindo quando eu escutei a porta da sala abrir, meu pai entrar, até porque na nossa porta tinha aquele famoso sininho japonês. Durante aquela noite, eu fechava os olhos e via novamente a minha mãe. Cheguei a me perguntar se eu havia realmente visto a minha mãe. Será que aquilo era coisa da minha imaginação? Será que aquilo tinha de fato acontecido? Talvez eu tivesse sido influenciado pela história do meu pai. Talvez tivesse desejado tanto encontrar alguma explicação para aquilo que a minha própria cabeça criara a imagem, sei lá. Mas havia uma coisa que eu não podia ter imaginado: a resposta da flauta. Eu ouvi, eu escutei. Meu pai tocava, parava e havia uma resposta. Agora eu não tinha coragem de tocar nesse assunto com meu pai. Eu ensaiava, mas meu pai nos criou de uma maneira rígida, ao mesmo tempo amorosa, mas rígida, que eu não tinha essa abertura para conversar com ele. Eu não sei, Paulinho, mas se você um dia conversar com alguém que pertence a uma família japonesa, a pessoa vai te explicar. Há muito respeito de pai para filho, de filho para pai. Eu não tinha essa abertura para tocar nesse assunto com meu pai, até porque eu teria que confessar uma coisa errada que eu havia feito. Eu havia seguido meu pai escondido. Bem, só que não deu para aguentar mais que uma semana. Então eu tive que criar coragem. Meu pai estava trabalhando, estava na horta, quando eu me aproximei. Pai, ele olhou para mim. Pai, eu preciso conversar com o senhor. Talvez ele tenha percebido já alguma coisa na minha voz. Ele largou o que estava fazendo, deixou o regador de lado. O que aconteceu, filho? Eu acho que o senhor vai ficar bravo comigo. Ele franziu a testa, tirou o chapéu de palha. O que você fez? Eu respirei fundo. Pai, eu segui o senhor. Meu pai ficou imóvel. Não precisei explicar onde. Ele já sabia quando seguiu o pai.
Contei. Vi imediatamente a mudança no rosto dele. Meu pai não era um homem de demonstrar emoções facilmente, mas naquele momento ficou evidente que ele estava zangado. Filho, eu proibi você. Eu sei. E por que fez isso? Porque eu precisava saber, pai, se era verdade. E agora sabe? Eu olhei para ele e disse: sei. Sei sim. Meu pai permaneceu em silêncio. Eu ouvi, pai. O que escutou? A resposta? A expressão do papai mudou. Você escutou? Ouvi. O senhor terminou de tocar. Depois de alguns segundos, a música começou de novo. Meu pai baixou os olhos. Eu falei. Eu lhe disse. Mas, pai, aconteceu outra coisa. Ele tornou a me olhar. Que coisa a mais? Eu hesitei. Mas eu falei. Pai, vi a mamãe. Meu pai não respondeu. Talvez não tivesse compreendido. O que você disse? Eu falei que eu vi a mamãe. Eu nunca havia visto o meu pai me olhar daquela forma, daquela maneira. A raiva desapareceu. No lugar dela surgiu espanto. Você viu, Emíco? Vi. Onde? Dentro do rio. Não. Vi, pai. Vi. Como? Contei tudo. Falei do clarão, da luminosidade que surgiu sobre a água parecendo um vapor, da mulher que apareceu, do rosto, dos cabelos, da maneira como ela estava parada. Falei também do tronco da figueira. Eu havia marcado exatamente o lugar. Hiroshi, escuta. Durante todos esses anos eu ouvi sua mãe, muitas vezes, mas nunca vi nada. Nunca vi sua mãe. Nunca, pai. Nunca. Nenhuma vez. Fiquei ainda mais intrigado. Meu pai segurou meu braço. Você tem certeza que era sua mãe? Absoluta. E onde? Eu sei o lugar, pai. Eu marquei o lugar. Na figueira, na beira do rio. Na figueira, mais acima. E como você sabe? Eu marquei. Expliquei sobre a figueira, o tronco que se iluminou com a claridade que vinha do rio. Meu pai ficou um tempo calado. E então disse: talvez seja isso. Isso o quê? Talvez sua mãe finalmente tenha conseguido nos mostrar. Mostrar o quê, pai? Ele respondeu: onde devemos procurar? Procurar? Sim, corpo de sua mãe? Procurar. No dia seguinte, fomos até lá. Meu pai não quis levar as meninas. Fomos nós três. Eu, ele e o meu irmão mais novo. Meu irmão era o caçula quando nossa mãe havia morrido. Tinha 5 para 6 anos. E agora ele estava com a idade que eu tinha quando a mamãe faleceu. Já era um menino esperto. Chegamos à margem do rio e eu apontei a figueira. Foi ali, pai. O rio estava baixo. A figueira ficava assim, acima da margem do rio, coisa de uns 3 metros ou 4. Tem certeza? Tenho. Onde exatamente ela estava? Então, eu mostrei para ele e nós começamos a subir aquela barranca. Agora seco. Repito, o rio estava baixo. Fomos subindo até a altura do tronco da figueira. Meu pai tinha levado foice, enxadão. Eu ajudei o meu pai e até o meu irmãozinho também estava dando uma mão. Meu pai começou a dar uma roçada em tudo ao redor. Ele se lembrou que, quando da morte da mamãe, o rio de fato tinha chegado até ali, até aquela altura. A grande figueira possuía raízes imensas que desciam pela aquela barranca, por aquelas margens,
A força das sucessivas cheias havia retirado parte da terra embaixo dela. Por trás das raízes existia uma abertura. Não era uma caverna, era uma cavidade formada pela erosão, uma espécie de uma reentrância profunda no barranco. No interior, o pessoal chama aquilo de loca. É um buraco. Meu pai se aproximou, ajoelhou-se. Ali havia mato, capim. Ele foi com a foice cortando tudo e tinha levado consigo a lanterna, porque dentro daquela loca, daquele buraco, estava escuro. Meu pai acendeu a lanterna. Eu me lembro que meu irmãozinho tentou se aproximar. Aí meu pai levantou assim o braço esquerdo e disse: não venha, não venha. A voz do papai estava diferente. E eu compreendi, antes mesmo que dissesse qualquer coisa, que ele havia encontrado algo. Então eu fiz a pergunta: está aí, pai? Meu pai continuou olhando para dentro daquela cavidade e depois de alguns segundos baixou a cabeça e começou a chorar. Para quem conhece um japonês, sabe da dificuldade que é vê-lo derramando lágrimas, vertendo lágrimas. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu vi o meu pai chorar. A última havia sido quando da morte mesmo da minha mãe. Ali, protegidos pelas raízes da figueira, parcialmente coberto por terra, folhas e restos trazidos pelas antigas enchentes, estavam os restos mortais da minha mãe. Depois compreenderíamos o que provavelmente havia acontecido. Na noite em que ela caiu da ponte, o rio estava extraordinariamente cheio. A correnteza a carregou, quem sabe ela tivesse tentado se salvar. E ela se enroscou na folhagem ali, não estava tão distante da ponte assim. Era coisa de 50 metros da ponte, só que acima do barranco, e não exatamente no leito do rio. Na noite em que aquilo aconteceu, a água havia chegado àquela altura. O corpo acabou sendo lançado para dentro daquela reentrância e ficou preso entre raízes, galhos e terra. Quando o rio baixou, a cavidade ficou acima do nível da água. Procuraram, mas sempre que procuravam o corpo da mamãe era na água, porque ninguém pensava em olhar dentro daquele barranco. A minha mãe estivera perto de nós durante aqueles anos todos. Encontrá-la não diminuía a nossa tristeza, mas terminou com uma espera. Finalmente houve um enterro digno. A minha avó pôde se despedir da filha, assim como os meus tios e tias. Nós 4, os filhos, podemos nos despedir da nossa mãe. E meu pai finalmente pôde se despedir da mulher que ele amou uma vida inteira desde que chegara ao Brasil. Alguns dias após o enterro, aconteceu uma coisa que somente eu soube. Meu pai pegou a shakuhachi e voltou à ponte. Dessa vez não precisei segui-lo. Ele mesmo me contou quando voltou. Sentou-se à mesa, colocou a caixa da flauta diante dele e disse: hoje toquei a música inteira. Parei, esperei e ela não respondeu. Toquei novamente. E então, pai? Nada. Meu pai havia passado os anos esperando por aquela resposta. Mas estranhamente naquele dia não parecia triste. E ele concluiu: talvez ela não tenha respondido porque agora, Hiroshi, já encontrou o seu caminho, caminho de paz. Fiquei emocionado ao saber. Depois daquele dia, meu pai ainda voltou algumas vezes à ponte, levava a flauta, tocava a mesma melodia, esperava, mas não houve mais resposta, nenhuma única nota. Eu também nunca mais vi o clarão. Durante muito tempo acreditei que aquela história tivesse terminado ali.
a minha mãe finalmente havia sido encontrada e, quem sabe, se encontrara. Seu corpo recebera uma sepultura. Meu pai conseguira se despedir. E aquela música que atravessaram nossas noites durante 5 anos finalmente se calara. Somente muito mais tarde eu iria descobrir que eu estava enganado, porque o silêncio daquela flauta não significava que o sobrenatural havia abandonado a nossa família. Significava apenas que alguma outra coisa estava esperando a sua vez. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa era a história que eu queria te contar. A vida com a minha família. E gostaria de que muita gente enviasse sua opinião a partir de agora. Estarei atento a todas elas e quero inclusive lê-las perto do meu pai. Agradeço do fundo do coração.